Nos primórdios da humanidade, após o dilúvio, a Bíblia nos conta que toda a terra tinha uma única língua e as mesmas palavras. Movidos por um desejo de grandeza e fama, os homens se reuniram na terra de Sinear, na região da Mesopotâmia. Ali, eles decidiram construir uma grande cidade com uma torre que alcançasse os céus, a fim de se tornarem famosos e não serem dispersos pela face da terra. O Senhor, vendo a arrogância e a ambição daquele povo, desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Ele percebeu que, se lhes fosse permitido continuar, nada do que eles planejassem fazer lhes seria impossível. Então, o Senhor decidiu intervir e confundir a língua daquele povo, de modo que eles não mais se entendessem uns aos outros. A construção da torre foi interrompida, pois os trabalhadores não mais conseguiam se comunicar. O nome daquele lugar passou a ser chamado de Babel, que significa confusão, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. Desse modo, o Senhor os dispersou pela face de toda a terra, e eles pararam de construir a cidade. A narrativa bíblica nos mostra que a ambição desenfreada e a arrogância do ser humano em querer se igualar a Deus levam à confusão e à dispersão. Ao tentar se exaltar acima do Criador, o homem acaba por perder a unidade e a comunhão entre si, ficando sujeito à divisão e à fragmentação. O episódio da Torre de Babel é um importante registro histórico e teológico, que nos revela a natureza pecaminosa do coração humano e a soberania de Deus. Ao confundir a língua dos homens, o Senhor demonstrou seu poder de julgar o orgulho e a arrogância, bem como sua vontade de dispersar a humanidade para cumprir seus propósitos. Ao analisarmos esse evento registrado em Gênesis 11, podemos extrair importantes lições para os nossos dias. A primeira delas é sobre a tendência humana de buscar autossuficiência e autonomia em relação a Deus. Assim como os construtores da Torre de Babel, muitas vezes nos vemos tentados a confiar em nossos próprios esforços e habilidades, esquecendo-nos da dependência que devemos ter em relação ao Criador. Outra lição crucial é sobre a importância da humildade. Ao invés de se exaltarem, os homens deveriam ter reconhecido a soberania de Deus e a sua autoridade sobre toda a criação. A arrogância e a busca por fama e glória própria levaram à confusão e à dispersão daquele povo. Portanto, aprendemos que a verdadeira grandeza não está na autopromoção, mas na submissão a Deus e no serviço aos outros. Além disso, o episódio da Torre de Babel nos revela a diversidade cultural e linguística como parte do plano de Deus para a humanidade. Ao confundir as línguas, o Senhor estabeleceu a pluralidade de povos e nações, cada um com suas próprias características e peculiaridades. Isso nos ensina a valorizar e respeitar as diferenças, em vez de buscar uma uniformidade forçada. Outro aspecto importante a ser destacado é a soberania de Deus sobre a história da humanidade. Mesmo diante da rebelião e da tentativa de se igualar ao Criador, o Senhor demonstrou seu poder de intervir e de frustrar os planos humanos que se opõem à sua vontade. Isso nos lembra que, por mais que o homem se esforce, é Deus quem determina o curso dos acontecimentos e realiza seus propósitos. Por fim, a narrativa da Torre de Babel nos desafia a refletir sobre nossas próprias motivações e ambições. Será que buscamos a glória e o reconhecimento próprio, ou estamos dispostos a submeter nossa vontade à vontade de Deus? Será que valorizamos a unidade e a comunhão entre os povos, ou nos deixamos levar pela divisão e pelo individualismo? Essas são questões fundamentais que devem nos impulsionar a uma transformação pessoal e social. A história da construção da Torre de Babel e a subsequente dispersão dos povos nos apresenta lições valiosas que podem ser aplicadas em nossa vida diária. Em primeiro lugar, devemos cultivar a humildade e reconhecer a soberania de Deus sobre nossas vidas. Assim como os construtores da torre, é tentador cedermos à tentação de confiar em nossos próprios esforços e habilidades, esquecendo-nos da nossa dependência do Criador. Precisamos aprender a submeter nossa vontade à sua vontade, evitando a arrogância e a busca por glória própria. Além disso, devemos valorizar a diversidade cultural e linguística que Deus estabeleceu entre os povos. Ao invés de buscarmos uma uniformidade forçada, devemos respeitar as diferenças e aprender a conviver em harmonia, reconhecendo a riqueza que a pluralidade traz. Isso requer de nós uma atitude de abertura, tolerância e disposição para o diálogo. Por fim, a narrativa da Torre de Babel nos desafia a refletir sobre nossas próprias motivações e a buscar uma transformação pessoal e social. Será que nossas ações são guiadas pelo desejo de servir a Deus e aos outros, ou estamos mais preocupados com a nossa própria promoção e reconhecimento?
Esse é um convite a examinarmos nossos corações e a buscarmos uma vida de obediência e submissão à vontade divina. Ao aplicarmos essas lições em nosso dia a dia, poderemos evitar os perigos da arrogância, da divisão e da dispersão, e, em vez disso, cultivar a humildade, o respeito mútuo e a unidade, refletindo a imagem de um Deus que deseja reconciliação e a comunhão entre todos os povos.